uma boa noite. Que a graça e a paz esteja com todos. Amém? Ô, glória, estou vendo a igreja animada hoje. Não é? O fogo de Deus, né? O fogo que queima todo mal. O fogo que queima o pecado, não é isso? Então que nesta noite você saiba que Deus está aqui para abençoar a sua vida. Já me alegrei muito pelos testemunhos. Já senti a presença de Deus. Porque nós aqui somos em pouco, mas o poder de Deus é muito. É o importante. E temos visto aqui pessoas contar testemunho de grande livramento. E isso tem nos alegrado de saber que Deus realmente cuida dos seus. E nós somos um povo a qual Deus tem nos guardado. Uma ocasião, eu estava sentado aqui e Deus falou no meu coração para colocar uma tranca na porta por dentro. Eu falei, como é que eu vou fazer essa tranca? E eu peguei um cadeado que eu estava na bolsa, fui lá, passei na porta até fazer a tranca. Naquela mesma semana a igreja foi arrombada, mas o ladrão não entrou porque a igreja estava trancada por dentro. Não levaram nada, né? Então você vê que até isso Deus cuida do local onde nós nos reunimos. Amém? Então eu quero também chamar você para meditar comigo aqui no livro de 1 Samuel. Nós vamos estar fazendo aqui a leitura da palavra de Deus. A partir do capítulo 17, versículo 23. É uma mensagem já que nós já falamos aqui, mas que nesta noite Deus vai continuar a falar no seu coração. Quero mandar um abraço aí para todos os estados do Brasil, onde tem compartilhado conosco desta mensagem. Quero mandar um abraço lá para o Paraná, para a irmã Marisa, né? Que tem assim nos prestigiado com a sua audiência, a irmã lá de Três Rios, Mar de Espanha, e outros estados do Brasil, São Paulo, né? Todo o povo aí que tem compartilhado conosco. Aqui vai o abraço do pastor Jaime. E nós vamos estar aqui falando a partir do verso 23. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golia, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Preste atenção nessa mensagem, amado. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante deles. Todos homens de Israel. Todo o exército de Israel fugiu apenas de um único homem, um tal de Golias. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. E lhe dará a sua filha, e lhe fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que o ferir, esse filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circuncioso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? Então nós estamos lendo aqui uma mensagem onde Davi falou, quem esse circuncioso pensa que é para afrontar o exército de Deus? Soberano e eterno Deus, Pai glorioso e Pai santo, diante de tua presença aqui estamos, Pai. Já podemos sentir a tua presença neste lugar, porque a tua palavra nos dá garantia que o Senhor está presente quando nós nos reunimos em teu nome. Ainda que sejamos uma ou duas pessoas, claro que aqui existe mais, mas eu sei que o Senhor está presente em nossos corações. E eu peço agora, Senhor, que esta mensagem seja revelada ao coração de cada ouvinte. Não só aqui deste santuário, mas em todos os lugares onde estiver chegando a minha voz, ou que ainda chegará através dos compartilhamentos, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja manifestando o teu poder e trazendo a vitória sobre este lar agora.
trazendo vitória sobre esta família, Senhor. Quebrando com todas as forças malignas, com todo o poder das trevas, com toda a legião do mal, Senhor, que o aflige, Senhor, esta casa, que aflige esta família, mas pelo poder do nome de Jesus, nós neutralizamos toda a ferramenta de Satanás contra esta família agora. E pedimos em nome de Jesus, meu Pai, que nenhuma afronta esteja sobre o teu povo, mas que o Senhor nesta noite esteja, meu Pai, tirando essa hipnose que está na mente e no coração dessas pessoas, para que elas compreendam os teus propósitos. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É uma mensagem muito conhecida, que todo mundo sabe que Davi pelejou com um homem gigante. Um gigante de 3 metros, mais ou menos, de altura. Tem gente que fala 2,92 metros, 3 metros, porque um côvado é 45 centímetros. Tem teologia que fala que é 50. Se for 45, é 2,92 metros. Né? Já tem outra que fala que é 60, né? Então, vamos lá. 3 metros de altura, vamos arredondar aí para ficar mais ou menos assim. Não podemos definir, porque um fala que é 45, outro fala que é 50, outro fala que é 60, né? Se for 45, é 2,92, né? Se for 50, é 3 metros e 20 e pouco, porque um palmo é 22 centímetros. Se for 60, né? Aí dá quase 4 metros de altura. Dá mais ênfase à história, né? Mas o que eu quero focar aqui não é isto. Eu quero focar aqui a vida de um jovem que tinha sobre ele o Espírito de Deus. Um jovem que foi chamado por Deus para governar Israel. Porque Saul tinha feito coisas erradas, porque não guardou a palavra de Deus, como foi cantado aqui nesta noite. Quando nós não guardamos os mandamentos de Deus, as coisas não vão bem para a nossa vida, como não foi para a vida de Saul, e Deus mandou Samuel ungir Davi. E Davi era apenas um garoto, mas era um garoto determinado, um garoto trabalhador, um garoto que cuidava das ovelhas do seu pai, e ele enfrentava os perigos para guardar aquelas ovelhas de seu pai. Ele chegou a falar que uma vez ele matou um urso, que tentou comer uma ovelha, ele tirou da boca do urso e matou o urso. Então você começa a observar que Davi não tinha medo. Ele enfrentava os problemas para servir com zelo. Olha que coisa interessante. E uma ocasião, o pai dele manda ele levar um lanche para os seus irmãos, que ele tinha 3 irmãos mais velhos, que fazia parte do exército de Israel. E no momento que ele foi ali levar aquele lanche, ele chegou lá, deparou um alvoroço ali no meio dos filisteus ali, porque ele viu ali um único homem afrontando um exército e todos correram, todos. E ali ele ficou olhando aquilo e ele não aceitou aquilo, porque ele falou: quem esse circuncioso pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Então Davi foi levado a ele: olha, se você vencer esse gigante, você está bem na fita, porque você não vai pagar imposto da sua família, você será rico e ainda vai casar com a filha do rei. Tudo para contribuir, né? Para ajudar mais ele. Aí que ele se interessou mais. Mas ele falou que ele ia pelejar com aquele gigante para tirar a afronta do inimigo sobre o exército de Deus. Eu costumo dizer, já falei aqui uma outra ocasião, que eu me alegro muito de ver um único homem comprar uma briga pelo povo de Deus. Coisa que hoje é difícil você ver isso acontecer. Você vê uma pessoa falando mal do crente, você ainda ajuda até a falar. Você não procura defender, porque às vezes nem sabe que aquela pessoa está passando por aquele problema, você às vezes ajuda até a marretar, né? Mas Davi não quis nem saber e falou: eu vou lutar com esse gigante. Eu vou brigar com esse homem, porque eu não permito esse homem afrontar o exército do Deus vivo. Então ele determinou em lutar com esse homem. E a Bíblia fala, é uma história que todos conhecem, que ele foi lutar com esse homem e o homem veio para cima dele e falou: quem você pensa que é para mim brigar comigo me bater de vara? Ele falou: olha, você vem comigo com espada, lança e escudo.
mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí está o segredo. Você enfrentar os problemas do dia a dia em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você coloca Deus na frente, você começa a ver resultados positivos. E como hoje é noite de testemunho, eu vou contar também o porquê que eu prego o evangelho da remissão dos pecados. Estou pregando não só para vocês aqui, mas para todos que me ouvem aqui através desta live. Porque nós podemos observar hoje Satanás, o demônio, afrontando o exército de Deus, afrontando o povo de Deus e tripudiando sobre o povo de Deus, e não tem ninguém que abra a boca para lutar contra esse demônio, para lutar contra esse gigante que se levanta para afligir o povo de Deus. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas eu vejo hoje as pessoas dizendo que é de Cristo Jesus, mas ainda se sentindo acusada de todos os seus pecados, se na verdade Jesus já levou, Jesus já pagou, Jesus já fez. Tudo que nós precisamos, Jesus já efetuou ali na cruz. Ele efetuou no batismo e na cruz. Como a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, que ele ali veio por água e por sangue. Água do batismo, onde começou o seu ministério, e encerrou lá na cruz do Calvário. O sangue lá da cruz foi para purificar o homem do pecado. Mas, infelizmente, o diabo, ele hoje tem colocado na mente de muitos que, embora creem em Jesus, eles ainda são pecadores. Eles ainda vivem no pecado. Mas olha o que diz a Bíblia em Gálatas 2,17. Coloca na tela para mim, irmão. Gálatas 2,17. Olha o que diz o texto. Olha, nós que procuramos, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores? Espera aí. Se nós somos justificados, nós somos achados pecador, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então Paulo disse, olha, porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, eu constituo-me a mim mesmo um transgressor. O que foi destruído? O corpo do pecado. Lá em Romanos 6,6, fala que o corpo do pecado foi desfeito. Mas eu quero que você acompanhe algo comigo interessante, que Paulo, quando começou a pregar o evangelho, Paulo ele falou, olha, eu não consultei carne, eu não consultei apóstolo, eu não consultei ninguém, porque eu não aprendi de ninguém, eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. E ele disse, se alguém pregar outro evangelho além do que eu prego, é maldito. Abre a Bíblia em Gálatas 1, 2. Gálatas 1, verso 2. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, 3. Graça a vós e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Olha bem, amado. Paulo já começa falando para os Gálatas que Jesus foi entregue pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Maravilha-me que não depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo falou, olha, eu me surpreendo de vocês deixar a graça de Cristo para viver outro evangelho. Olha bem, amado, outro evangelho que Paulo estava pregando contra um outro evangelho que o povo estava vivendo. Verso 7. Ao qual não é outro, mas algum entre vós que inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que já vos tenha anunciado, seja anátema, maldito. Verso 10. Assim como já vos digo e dizemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já
recebeste, anátema, maldito. Porque, persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou eu me submeto aos homens, ou eu me submeto a Deus. A Bíblia fala o quê? Sujeitavos a Deus. As pessoas estão invertendo. As pessoas estão sujeitando o diabo e resistindo a Deus. Porque, amado, o diabo não é santo. O diabo, ele é pecador. Mas ele impõe que crente é pecador e ele é santo. Vem cá. Vai ser o diabo que vai entrar no céu, porque a Bíblia fala que os santos vão ser arrebatados. Quer dizer que as entidades virou santo e o crente pecador. Isso é uma afronta do diabo sobre o povo de Deus. Aí ele fala, ó, persuando eu agora a homem ou a Deus? Ou eu procuro agradar os homens, porque se tivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu for pregar para agradar o que o homem pensa, o que o homem acha, eu deixaria de ser servo de Cristo. Ah, pastor, mas o que o senhor prega, já falaram para mim, é totalmente diferente do que eu estou acostumado a ouvir. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Então você vai ouvir agora. Porque se eu tenho que pregar daquilo que você quer ouvir, que agrada o seu coração, foi o que aconteceu com Eva lá no jardim. Eva recebeu o quê? Aquilo que ela estava no coração querendo ouvir. Se tu comer dessa árvore, você vai ficar sábio igual Deus. E ela já estava doida para comer mesmo, rodeando aquilo ali. Ela ouviu algo que veio de encontro ao seu coração. Mas eu quero nesta noite mostrar para você que Paulo disse, se eu agradar os homens, eu deixo de ser servo de Cristo. Verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo dos homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu lembro, há muito tempo aconteceu na minha vida, que eu decidi abrir essa igreja, em 2004. Uma certa pessoa chegou para mim e falou, pastor Jaime, na época eu era evangelista, você vai abrir um ministério? Eu falei, vou abrir um ministério para pregar a palavra. Eu, se eu fosse você, não faria isso. Eu falei, por quê? Você deveria visitar algumas igrejas, uma igreja A, igreja B, igreja C e D, para você aprender um pouquinho de cada uma, porque você ficou muito tempo só numa igreja. E a resposta que eu dei para essa pessoa foi o seguinte, eu não quero abrir uma igreja sem personalidade. Eu não posso catar um pouquinho da A, da B, da C e da D e criar uma linha de raciocínio. Eu vou abrir uma igreja fundamentada na palavra da verdade, porque a Bíblia é a coluna da verdade. Essa pessoa não fala comigo até hoje. Passa por mim e vira a cara. Porque eu falei para ela que eu não preciso abrir um trabalho com a visão da igreja A, com a visão da igreja B, com a visão da igreja C. Porque se eu fizesse isso, eu estaria deixando de ser servo de Cristo e serendo servo dos homens. Eu estaria agradando os homens, não a Deus. E eu comecei a buscar na palavra de Deus a verdade que liberta, a verdade que transforma. Porque tudo que eu ouvia, eu chegava em casa e ali na Bíblia e entendia o contrário. Quantas vezes eu falei com a minha esposa, eu não vou mais para a igreja não. Porque eu vou para a igreja, as pessoas falam uma coisa que eu leio na Bíblia, não está escrito. A Bíblia desse povo diz tanta coisa, a minha não diz. E eu comecei aquilo ali me deixar mal. E quando eu comecei a pregar o evangelho, amado, eu comecei a pregar um evangelho que Deus estava me revelando, e aqui eu não estou revelando de hipótese. Eu estou revelando o que está escrito. Ah, eu penso, eu acho. Não quero saber. Aí diz Paulo ali, ó, versículo 13, ó, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como de sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava? Na minha nação, eu excedia em judaísmo, ele era o melhor, Paulo disse. Há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Paulo era um homem entendido.
Aí ele fala, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue. Eu não consultei o homem para que saber se eu devo fazer ou não. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite... Não, volta esse versículo 15 aí, ó. Presta atenção nesse versículo 15, ó. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, 16, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue. Para aí. Ele está dizendo que ele foi chamado por Cristo para pregar o evangelho ao gentio. Certo? Agora, ele foi chamado por quem? Por Jesus. E o que Jesus mandou ele pregar? Nós vamos achar isso aqui na Bíblia agora, que se Jesus chamou e mandou ele fazer, então ele tinha que falar o que Jesus mandou. E eu vou pedir ao nosso irmão para botar na tela aí, Atos 26. Atos capítulo 26. Ele estava diante do rei Agripa, dando um testemunho. E olha o que ele disse para o rei Agripa. Versículo 15, a partir do 15. Ele teve um encontro com Jesus no caminho. E olha o que ele disse. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tem visto, como daqueles pelas quais te aparecereis ainda. Olha bem, amado. Ele teve um encontro com Jesus e Paulo estava testemunhando diante do rei. O que Jesus falou para ele? Põe-se de pé, porque ele tinha caído do cavalo. Olha bem, vou ler de novo. Ó. Levanta, põe-te sobre os teus pés, porque te aparecerei por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecereis ainda. Livrando este povo e do gentio a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas vos converteres a... Olha bem, amado. E do poder de Satanás a Deus, para o quê? A fim de que receba o perdão dos seus pecados. Então Paulo pregava o evangelho do perdão dos seus pecados. Isso ele estava diante do rei Agripa testemunhando por que ele pregava o evangelho ao gentio. Para que o gentio pudesse ter o perdão dos seus pecados. Para que eles pudessem tirar o pecador das trevas, porque a Bíblia fala que quem está em pecado está literalmente morto. Não é isso, evangelista? Jesus disse, uma ocasião, deixa os mortos enterrar seus mortos. Então, quem ainda está em pecado está literalmente morto. E Paulo disse, eu prego ao gentio, para que o gentio seja transportado das trevas para a luz, do poder de Satanás ao poder de Deus, a fim de que receba a remissão dos seus pecados. Precisa falar mais alguma coisa? Então Paulo disse que quando ele recebeu, ele não consultou carne, ele não consultou sangue, e ele foi lá para fazer a obra de Deus. Então eu, quando entendi o propósito de Deus na minha vida, eu fiz como Davi. Eu falei, eu vou lutar contra esse demônio que ele quer hoje impor. Eu falo isso de 99% do que eu conheço, presta atenção. Das igrejas que eu conheço, todas elas falam que é pecadora. Estou errado, irmão? Todas elas falam, do pastor ao menor. Aí eu pergunto à igreja, o Espírito de Deus pode habitar numa casa suja? Como que Jesus pode ser cabeça de um corpo em pecado? Amados, eu lembro que quando eu comecei a pregar,
o diabo apareceu para mim em sonho. E falou para mim assim: te dou todos os dons. Eu no sonho fiquei assim, extasiado. Falei, todos os dons? Ele falou, é. Mas eu entendi que ele queria. Eu falei, mas a troco de quê? Que você não pregue essa palavra que você está pregando. Eu não sei quem crê em sonho, mas eu creio porque Deus falava através dos sonhos, os demônios também falam através de sonho. Então, eu teria todos os dons. Amado, todos os dons é uma proposta muito boa, né? Dom de cura, dom de sabedoria, de revelação, de interpretação, né? Discernimento. Eu falei, para mim já basta discernimento, que você é um diabo sujo. Falei para ele, né? Para mim, só o discernimento já é o bastante. Eu entendi que ele estava me enrolando, querendo me enganar. Porque para mim, ter tudo isso que ele está me oferecendo, eu estaria submetendo a ele, como Adão submeteu a ele. Mas Jesus não submeteu a ele, porque Jesus falou o quê? Está escrito. E para mim vale o que está escrito. Para mim vale o que está escrito. Se a Bíblia está dizendo que nós temos que ser santos, se a Bíblia está dizendo que eu preciso crer no Evangelho da remissão dos pecados, aí eu comecei a entender quando Davi resolveu lutar com um gigante sozinho. Chamaram ele de doido e de maluco, a ponto dos seus irmãos falar assim, vem cá, você vieste aqui zombar de mim? Vai voltar lá para cuidar das ovelhas dos seus pais? Amado, vocês não têm noção do que eu já passei quando eu comecei a pregar o Evangelho. Já teve gente que entrou aqui só para me sondar, esperando eu falar uma palavra errada para querer me corrigir. Está esperando até hoje. Teve gente que eu trazia lá de Mesquita para cá no meu carro. Ele só vinha para cá para ficar esperando eu falar uma palavra errada. Aí quando ele viu que não tinha, ele desistiu. Aí eu liguei para ele, não vai mais não? Ele, não vou mais não. Falaram para mim que você estava pregando besteira, até hoje eu não vi você pregando besteira nenhuma. Isso diante de Deus que eu estou falando, amado. Eu não estou aqui contando mentira, que eu estou no altar do Senhor. Foram pessoas lá em casa e batendo no meu portão, falou, pastor Jaime, eu estou sabendo que você está pregando o Evangelho totalmente distorcido, baseado em livros. Aí eu falei para ele assim, peraí. Aí peguei lá uma Bíblia lá, joguei em cima da mesa e falei assim, vai abrindo aí. Aí comecei a citar para ele, não foi, Ivan? Vai lendo aí. O que está escrito aí? Eu nem abri a minha, eu falei, eu não vou nem abrir a minha, eu vou só falando. Aí depois que ele abriu tudo, leu, eu falei, isso aí é o que eu prego. Ele, mas me falaram totalmente diferente. E essa pessoa ficou uns 6 meses me seguindo. Ia na minha casa toda semana, procurando um meio de atrapalhar minha liberdade em Cristo. Mas, amados, quando Deus me chamou, a primeira coisa que Deus me fez, sabe o quê? Ele perdoou os meus pecados. Porque Deus fez isso com Isaías. Antes de Isaías ser um profeta, antes dele sair para pregar, ao reconhecer o seu pecado, não foi anjozinho não, um serafim, pegou uma brasa viva com uma tenaz, tocou nos lábios dele e falou, ó, purificados estão os seus pecados e suas iniquidades. Quer coisa melhor que presente esse, hein? Eu já vi gente falar que Isaías foi chamado, eu não concordo. Ele foi mas um oferecido que só pôde ir depois que ele recebeu o perdão de Deus. Ele foi perdoado por Deus. E ele foi justificado. E ele falou, você não tem que enviar, envia a mim. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu não vejo você com o chamado de Deus. Eu falei, nem eu. Falei mesmo. Eu também não vejo não, mas se Isaías foi oferecido, eu também vou imitar Isaías. Isaías se tornou
no profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre Cristo. E é justamente o livro que eu gosto. Eu adoro o livro de Isaías. E é um livro que nos mostra o poder que tem os atos proféticos que Isaías falava de Cristo. Em Isaías 43, 25, ele fala: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, procura lembrar, entraremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Mas como que a gente quer comparecer diante do tribunal de Deus se nós estamos vivendo hipnotizados, sujeitando o diabo e rejeitando a Deus? Porque quando eu me julgo um pecador, eu estou anulando a obra da cruz. Eu estou anulando a obra da cruz. Porque se a obra da cruz foi para me purificar, o nosso irmão leu um texto que eu sempre falo. Hebreus 9, 11. Que se o sangue de touro, a cinza de uma novilha expandida sobre o mundo purificaria a carne, quanto mais o sangue de Cristo, ele limpa a sua consciência das obras mortas. O que é obra morta, amado? O pecado. Para quê? Para que nós podemos servir ao Deus vivo. Como que eu vou poder servir a Deus, o Deus vivo, se eu ainda sou imundo? Se eu ainda sou um pecador? Se eu ainda não tomei posse da graça de Deus? A Bíblia fala que temos que considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Romanos 6, 11. Olha o texto. Olha. Assim também vós considerai-vos certamente morto para o pecado. Está mandando você o quê? Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 12. Não reine, jamais, amado. Olha só, não reine, portanto, o pecado em vosso coração, no vosso corpo mortal, para lhe obedecerem em suas concupiscências. O pecado não pode reinar mais na sua vida, igreja. Porque o pecado separa o homem de Deus. Aí diz o verso 13, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Amados, espera aí. Eu estou vivo porque eu fui resgatado da morte. É igual eu botei lá no meu Face hoje. Esse é o meu testemunho. Jesus me tirou das trevas, Jesus me tirou da morte, por isso estou aqui. Esse é o meu testemunho. Quem quiser crer, quem não quiser, eu não posso fazer nada. Mas esta é a minha fé. Todo mundo dá o seu testemunho, eu estou dando o meu. Então ele está dizendo, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amado, as minhas mãos não é para roubar, não é para agredir. As minhas mãos é para louvar a Deus. A minha boca, meus ouvidos, os membros meus é para instrumento da justiça de Deus. Eu não posso pegar o meu corpo e me entregar para o pecado, me entregar para a prostituição, me entregar para o mundo, amado. Porque o papel do diabo é fazer isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aí eu pergunto, desfez? E por que as pessoas não crêem? Por quê? Todo mundo diz que é pecador. Eu costumo dizer um ditado aqui. Eu chego lá na favela, na rua lá, vou evangelizar um sujeito, falo assim para ele: sai dessa vida, meu irmão. Essa vida de pecado aí, essa vida miserável. Aí evangelizo o homem. Trago ele para dentro da igreja, mas mantém ele pecador. Que diferença faz ele estar lá ou estar aqui dentro? Nenhuma. Se eu estou ensinando que mesmo ele estando aqui dentro é a mesma coisa que está lá fora. Mas pastor, ele não bebe mais, não fuma mais e não usa mais droga. E aí? Adão não fez nada disso, né? Eu gostei. Adão não fez nada disso e mesmo assim o pecado entrou no mundo.
Né? Adão não fez isso. Adão não traiu, Adão não fumou, não cheirou. Né? E mesmo assim o pecado entrou quando o homem deixou de crer no que Deus disse. Não coma, que se comer, morre. Né? Desobedeceu a palavra de Deus. Então o maior pecado hoje é não crer no que está escrito. Não crer. Aí o cara chega dentro da igreja, você ainda é um pecador, irmão. Eu fui ensinado que você tinha que pedir perdão todos os dias, toda hora. Falei, então se eu tomar um tiro no meio da testa e morrer com uma bala perdida, não vai dar tempo nem de orar e pedir perdão, eu estou ferrado. E aí? Você está trabalhando num prédio de 10 andares. Se você se despencar lá de cima, vai dar tempo no meio do caminho de você fazer um clamor, pedir perdão dos seus pecados? Então eu pergunto, igreja, nós temos que estar preparado ou se preparando? Preparado para encontrar com Deus a qualquer momento. Nós não sabemos, eu não sei se eu vou estar vivo até amanhã. Então nós precisamos hoje esperar Deus como prudente, não como nécia. Aí o verso 14 fala, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado nos rodeia, como diz lá em Hebreus 12. Mas ele não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. O problema é que as pessoas não estão entendendo o que é graça. Aí o 15 fala, pois que, já que eu estou debaixo da graça, eu vou então pecar, né? Aí Paulo, não é assim não. Paulo ensina na igreja romana. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele, de modo nenhum. Não é assim. Não sabeis, olha bem, mas esse versículo aí, não sabeis vós a quem vos apresentar por servo, quer dizer, se você está se apresentando como servo do pecado, para lhe obedecerem, eles sois servo daqueles a quem obedeceis. Se eu estou me apresentando como servo do pecado, eu estou sendo servo do diabo. Aí ele fala, ou do pecado para a morte. Espera aí, irmão. Pare e pense. Se eu me apresento como servo do pecado, o que está dizendo o texto? Ó? Para lhe obedecer, e sois servo daqueles a quem obedeceis. Ou do pecado que me leva à morte, ou da obediência que me leva para a justiça de Deus. O que é a palavra justiça que eu já ensinei aqui? Para que serve a justiça? A justiça é para restituir aquilo que foi lhe tirado. A justiça humana, se alguém te lesa em alguma coisa, você procura a justiça para a justiça fazer justiça e devolver. E Jesus cumpriu a justiça ali no seu batismo, quando ele falou, João, eu preciso ser batizado por ti. João falou para ele, falou assim, não, você tem que me batizar para que se cumpra em mim a justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpriu no batismo, nas águas do batismo, e foi até a cruz do Calvário. 1 João 5, capítulo 4, 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, amado, eu estou falando isso pela fé. Eu não estou aqui falando que eu sou melhor do que ninguém. Esta é a minha fé. Mesmo que você não creia, mas é a minha fé. Eu respeito a sua, tu respeita a minha. A minha fé é essa. Então, ó, todo aquele que nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, aos 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água. A água é o quê? O seu batismo. E sangue, que é a morte na cruz. Água foi o início do ministério de Jesus. O sangue lá na cruz foi quando ele falou, Pai, está consumado. Não é isso? Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue e o Espírito. Por isso que os três estão interligados. Água, sangue e Espírito. Quem convence o homem do pecado? O Espírito. E agora? Por que se o Espírito é o Espírito da verdade, convence o homem do pecado,
convence o homem da justiça e do juízo, como diz lá em João 16, e todo mundo se julga cheio do Espírito, mas ainda se julga pecador. Que tipo de espírito é esse? Não é um santo. Mas eu vou te dizer na Bíblia o que Deus fala sobre isso. Isaías 30. Depois a gente volta aí. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para lhe acrescentares pecado, pecado e pecado. Que tipo de espírito é esse? Deus falou, não é do meu. Porque se o crente só vive debaixo do pecado, ele não pode ter o Espírito de Deus sobre ele. O Espírito de Deus não habita no pecado, ou habita? Não é? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque eu estou apenas mostrando o que está escrito. João 5,6, volta lá. Já estou encerrando já. Este é aquele que veio por água, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são apenas um. Então o Pai, ele enviou o seu Filho. Na primeira dispensação, Deus falava direto com o homem. Na segunda, ele falou através do Filho. E hoje nos fala através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, quando o Espírito for tirado, é como tirar o sal da terra, né? Se tirar o sal da terra, se tirar o sal da carne, o que acontece com a carne? A carne insossa, a carne apodrece. Pega 1 quilo de bife hoje, bota em cima da pia lá, não bota nada nele, e amanhã de tarde tu vai ver como é que está esse bife. Sem sal, sem nada. Mas larga sal nele, ele não estraga. Ele vira carne seca, né? Mas largar sal que eu estou dizendo não é só para virar carne seca, é só do tempero. Isso quer dizer, amado, quando Deus rebatar os santos, quando Deus rebatar os santos, quem são os santos? Aquele que tem o Espírito Santo, aí vai dar ruim. Porque quem vai ficar? O Espírito Santo não está. E nós somos sal da terra, como diz a Bíblia. E se o sal for tirado, tudo vai ter que decorar. Vai dar ruim. Então você entenda aí, o verso 9. Ó. Verso 8. Ó. Esses 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam em um só. Quer dizer, a mesma concordância. Água, sangue e Espírito. Batismo, cruz e o Espírito Santo que nos convence. Jesus, desde o princípio, mostrou que o mundo foi nascido através da água. O mundo era tomado somente de água. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Aí a palavra de Deus estava ali sendo falada, haja isso, começou a acontecer. Haja separação, haja ilha, foi havendo separação. Aí foi nascendo as ilhas. Hoje nós estamos sobre as águas. Nós estamos sobre as águas. Então tudo partiu da água e do Espírito. Foi a mesma frase que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, se tu não nascer de novo, não pode ver. Mas para entrar, tem que começar tudo de novo. Nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água do Espírito, não entra. Foi Jesus que disse, amado. Não foi eu que estou dizendo, não é eu que estou criando isso. Então, Jesus inicia o seu ministério. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Agora eu quero ver. Foi tirar o pecado, não foi transformar água em vinho. Porque Jesus primeiro, ele foi batizado e tomou sobre si o pecado. Eu aprendi também na teologia que era a água virando vinho, mas ali já foi o segundo. Porque Jesus já tinha levado o pecado para o deserto, como era levado no Antigo Testamento, lá em Levítico 16. O bode levava o pecado sobre si para uma terra que não tinha água nem comida e morria de fome. Jesus foi para o deserto, ficou lá 40 dias
E quando Jesus voltava, ele dizia o que para os pecadores? Aí Jesus vai para a festa. Aí o que Jesus me faz? Transforma a água em vinho. O que Jesus estava revelando ali no ato profético dele? Que a salvação se iniciou no seu batismo. E encerraria com o sangue na cruz. E ainda tem mais uma chave ainda, dessa vitória. Quando Jesus estava lá na cruz, veio um soldado e cravou aqui uma lança na sua costela. O que saiu ali? É Jesus revelando que a salvação está interligada entre batismo e cruz. Hoje você pergunta às pessoas, por que Jesus se batizou? Para nos dar um exemplo, senão a gente não ia querer se batizar. Pelo amor de Deus, gente. Jesus se batizou para se cumprir a justiça de Deus. Jesus se batizou para tirar os nossos pecados. Porque antes de Jesus morrer na cruz, ele já falava para os pecadores, ó, já estão perdoados. Mas Jesus precisava pagar o preço, porque qual é o salário do pecado? Aí Jesus foi lá na cruz e morreu lá na cruz para que o sangue dele pudesse o quê? Encobrir? Purificar. Porque o de animais encobria. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10:1, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se faz, poderia aperfeiçoar aqueles que a ele se chegam. Porque se pudesse aperfeiçoar, não precisava fazer várias vezes. Porque era apenas uma sombra dos bens futuros. Mas vendo este, que é o de Jesus, com um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Então, amado, nós somos santificados pela oblação, quer dizer, pela oferta, pela entrega de Jesus na cruz, uma única vez. E ainda diz mais, o Espírito Santo, dos teus pecados não me lembro mais, Hebreus 10, 16, 17. Dos teus pecados não me lembro mais. Mas, espera aí, se não lembra mais, e por que as pessoas se julgam pecadores? Porque as pessoas estão sujeitando ao gigante, ao Golias, ao diabo, está resistindo a Deus. As pessoas estão resistindo à promessa de Deus. Mas nesta noite eu quero orar por você, porque se dá vontade de falar aqui até meia-noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Deus, te agradeço nesta noite por esta palavra. Pelo Senhor ter me resgatado, meu Pai, da mão do gigante, me resgatado do domínio do diabo e me trazido para a sua maravilhosa luz e me deste essa oportunidade de anunciar essas virtudes. E hoje estou aqui pregando, Senhor, de peito aberto para o mundo. E quando eu resolvi pregar, ó Deus, eu compreendi o teu chamado. Eu não consultei carne nem sangue, somente o teu Espírito, Senhor. Eu peço agora, Pai, que cada ouvinte aqui e cada ouvinte desta live, eles compreendam a tua graça, compreendam o teu amor, compreendam a tua grandeza, Senhor, e receba nesta noite a vitória, e que toda a ferramenta do diabo, toda a legião de demônio, que se levanta para afrontar o exército de Deus, nós estamos aqui para pelejar com a força das trevas, Pai. Essa força maligna que tem hipnotizado as pessoas e levado muitos às ruínas, Pai. Mas eu peço, Espírito de Deus, venha pairar sobre esta nação, Pai, para que todos sejam vivificados, porque a tua palavra diz que o Senhor morreu por nós quando estávamos mortos em ofensa, em pecado. O Senhor nos vivificou, nos dando vida. E eu creio e tomo posse e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus seja louvado.